Começando o Globo Esporte, muito boa tarde. Torcedor corintiano, você ficou arrepiado aí, hein? Porque, é amanhã teremos o primeiro jogo da final entre Corinthians e Vasco, ao vivo aqui, 9h30 da noite. Então, obviamente, a gente vai falar muito sobre esse jogo. Pô, então bora começar já de Corinthians aqui, né? Amanda Barbosa tá ao vivo, na coletiva do Corinthians, vai fazer uma pergunta ao vivo, é isso, Amandinha? Oi, Fred, boa tarde para você, boa tarde para todos. É isso, estou até parando aqui a coletiva um pouquinho, já vou virar aqui para os meninos. Boa tarde, Raniele, Mateuzinho, pessoal todo aqui. GE ao vivo, perguntando para vocês nesse momento, vocês encerraram a preparação para esse primeiro jogo em casa, como vocês chegam para essa partida mentalmente, fisicamente todo o elenco, como vocês estão para esse primeiro jogo da decisão da Copa do Brasil. Vou escolher um só, Raniele, pode ser? Boa tarde. Pode ser, boa tarde a todo o pessoal do GE. Eu acho que mentalmente a gente termina feliz, termina essa preparação animado. Acho que não tem outra maneira de ir para um jogo, para uma final de Copa do Brasil, se não for dessa maneira, né? Fisicamente a gente sabe que um intervalo muito curto entre jogos. Acho que é bom a gente jogar tão rápido assim, mas também é um pecado jogos tão decisivos que podem definir um ano de um clube ser num intervalo tão curto assim. Mas a gente fica lisonjeado de estar no final da Copa do Brasil. Eu acho que, por ser uma final, por ser um jogo de tamanha grandeza, eu acho que essa parte física vai ter que ficar para depois. A gente vai ter que arrumar força até de onde não tem para poder fazer o máximo nesse jogo. Então, acho que é importante demais para nós a gente tentar equilibrar essa parte mental com a parte física, tentar manter tudo no lugar para poder fazer um ótimo primeiro jogo, uma ótima classificatória. Obrigada, Raniele. Obrigada, Mateuzinho. Valeu, pessoal. É isso, Fred. O pessoal segue falando por aqui sobre essa decisão, esse primeiro jogo contra o Vasco amanhã na Arena do Corinthians. Com você. Boa, Amandinha. Perfeito. Estaremos lá na Arena, inclusive. Olha lá, Amandinha ao vivaço fazendo pergunta para os jogadores do Corinthians. O outro finalista da Copa do Brasil é o Corinthians. E olha, muito se deve ao trabalho do Dorival Júnior, que foi um cara que soube separar e proteger os seus jogadores e também conduzir a equipe do Corinthians. Todo mundo sabe, dia sim, dia não, semana sim, semana não, chega uma notícia ruim para o Corinthians, páginas policiais, problema de desvio de material, problema de pagamentos atrasados, transfer ban. E o Dorival Júnior passou por cima de tudo isso junto com os seus jogadores. Ele fez um desabafo também ontem na coletiva depois da classificação do Corinthians, quando ele disse que os técnicos brasileiros merecem um pouco mais de respeito por parte da imprensa e também por parte dos torcedores. Eu concordo com o Dorival Júnior, em algum momento se pesou na mão na avaliação dos técnicos brasileiros. Você vê o trabalho do Felipe Luiz, praticamente ganhou tudo. Você vê também o Dorival Júnior, mas é uma coisa importante que ele deixou claro. Não é uma questão de reserva de mercado ou de xenofobia. Destacou o trabalho do Abel, que é muito bom, e outros treinadores estrangeiros que têm feito aqui um bom trabalho. Ele apenas fez um desabafo pedindo um pouco mais de respeito e compreensão ao trabalho dos treinadores brasileiros. Enfim, Corinthians já começa a se preparar para o primeiro jogo da grande decisão. Dorival Júnior pode ganhar seu 4º título aí de Copa do Brasil. E o Corinthians voltou aos trabalhos nesta segunda-feira, após a suada e sofrida classificação para a final da Copa do Brasil. No domingo, o Timão na Arena Corinthians eliminou nos pênaltis a equipe do Cruzeiro, com direito a brilho do goleiro Hugo Souza. Ele que é o 4º maior pegador de pênaltis da história do Corinthians. Ele se aproximou de Gilmar, que tem 11, mas aí tem um longo caminho até Ronaldo Giovanelli, com 27, e Cássio, com 32 defesas. Espero que ele bata todos os meus recordes no Corinthians. Acho que a gente tem que torcer pela prosperidade. É um cara trabalhador. Me dou muito bem com o Marcelo Carpes, que é o treinador de goleiro do Corinthians. Um cara fala muito bem dele. Tá em boas mãos também, né? Um cara, ele trabalhando com o Hugo assim. E, cara, torço muito. Eu não sei se essa Copa vai ser o suficiente para ele ser o goleiro titular. Torço que ele possa ser entre os 3 goleiros, assim, porque merece. E sempre respeitei muito o tamanho que o Cássio tem aqui nesse clube. Não só nesse clube, mas no futebol. É um cara que dispensa comentários. Na minha opinião, um dos maiores, se não o maior ídolo da história do clube. Sou muito grato a esse clube, a essa torcida, desde o meu primeiro dia, que me abraçou de uma forma incrível. E eu busco todos os dias entregar isso e devolver isso de uma forma, da minha melhor forma, dentro do campo. E eu acho que
tenham conseguido fazer isso. O Corinthians chega para sua 8ª final de Copa do Brasil, campeão em 1995, 2002 e também 2009, e agora vai em busca do tetracampeonato da competição. Para a partida de semifinal contra o Cruzeiro na Arena Corinthians, o técnico Dorival Júnior tinha 6 jogadores pendurados, porém nenhum deles levou o cartão amarelo, então todos estão disponíveis para essa primeira partida contra o Vasco na Arena Corinthians, final da Copa do Brasil. Mas a lista aumentou um pouquinho, agora são 7 jogadores que chegam pendurados, o que liga o sinal de alerta para o segundo jogo no estádio do Maracanã no próximo domingo. São eles: Mateuzinho, Rodrigo Garro, Gustavo Henrique, Hugo Souza, Maicon, Breno Bidon e André Ramalho. E é justamente sobre isso, ter todo mundo à disposição a essa altura do campeonato, que o técnico Dorival Júnior fala agora. Foi a primeira vez que eu tive todo o elenco nas mãos, que eu pudesse fazer assim, eu vou ter necessidade de tirar 1, 2, 3, porque não tenho como levar todos para o banco. Em nenhuma convocação eu consegui fazer isso. Nós sempre tivemos muitos jogadores afastados fora e jogadores importantes. O treinador corintiano também é um senhor Copa do Brasil. Ao lado de Mano Menezes, Dorival Júnior é o segundo técnico com mais conquistas da competição. E se for campeão contra o Vasco, se iguala a Luiz Felipe Scolari com 4 conquistas, sendo assim, ao lado do Felipão, o maior vencedor do torneio. E a CBF definiu o árbitro que vai apitar o primeiro jogo da grande final, partida essa que será disputada na Arena Corinthians. Trata-se do árbitro Rafael Rodrigo Klein, árbitro gaúcho de Porto Alegre, que apitou 37 jogos em 2025. Na luta pelo título da Copa do Brasil e também pela premiação de 77 milhões de reais, o Corinthians pagou premiações atrasadas, que estavam atrasadas, referentes às 8ª e também 4ª de final da Copa do Brasil para os jogadores e funcionários do clube. Só com a participação na grande final da Copa do Brasil, o Timão já faturou 33 milhões. E olha, se tem uma bola dentro, um golaço que o Corinthians fez na temporada, no meio a tantos problemas e erros, foi a contratação do goleiro Hugo Souza. Acharam o cara, estava encostado lá em Portugal, trouxeram ele para cá e ele se transformou num dos principais jogadores da história recente do Corinthians, já candidato a ídolo por tudo que fez. E a torcida confia demais no desempenho dele para o Corinthians levantar mais um caneco. Vai ser uma briga boa. Léo Jardim de um lado, Hugo Souza do outro, mais uma vez os dois goleiros nessa decisão da Copa do Brasil. Tem tudo para serem os protagonistas dessa grande decisão que começa nesta quarta-feira aqui em São Paulo, vai terminar no final de semana lá no Rio de Janeiro. Mani, que time o Corinthians tem que entrar em campo para esse duelo contra o Vasco aqui? Eu imagino que o Corinthians deveria entrar com um time rápido, marcar lá em cima esse time do Diniz, é difícil, que gosta de sair jogando. Mas isso é um problema, cara. Não vai. Se você planeja mal sua marcação em cima contra o time do Diniz, você dá espaço nas costas. Exatamente. O Felipe Luiz falou isso recentemente no Charla Podcast. Falou, cara, é um time... O Diniz, eu discordo de muita coisa. É tão difícil que o Vasco quase foi rebaixado, mas tudo bem. Ele falando, eu discordo de muita coisa que o Diniz tão difícil pensa. Quantos pontos o Vasco fez? Mas se a gente mas chega... estão vendo a Copa do Brasil. Se a gente chega despreparado pra marcar em cima, a gente é humilhado. E ele falando isso, técnico do Flamengo. Técnico do Flamengo falando isso. Quem falou isso? O Felipe Luiz. Ah, o Felipe Luiz. Cara, eu acho que... Então o que você acha? Se você fosse o Dorival Júnior, que time que você ia montar pra jogar contra o Vasco aqui? Tira o gatilho de saída de bola dele. Você não marca a saída de bola dele, ele perde 80% da sustentação do jogo dele. Mas é isso que ele tá falando, marcar só a pressão. Mas se você não marca pressão, entendeu? Porque o gatilho do Diniz, você só vai tirar a saída de bola deles se você fizer a marcação em cima, adiantar, alta. O que mais dá certo no time do Diniz é você sair atrás, atrair o time pra marcar em cima e atacar rápido as costas. É isso que você tá falando, que o jogo que o Diniz propõe o melhor uma isca. O melhor time do Diniz é assim. O melhor futebol do time do Diniz é esse. Você chama o cara pra marcar em cima e você sai rápido. Então você acha que o Corinthians não tem que marcar lá em cima? Acho que tem que fazer marcar meio... Deixar ele se enrolando ali. Bloco médio e atrás. Eu faria uma marcação pressionada. Eu faria. Eu também. Colocaria um time jovem. Pergunta pra qualquer vascaíno qual que é o ponto fraco do time do o vascaíno vai falar? Diniz. Vai falar. É só ver o jogo do Vasco também. Cara, é a transição defensiva. É muito ruim, muito ruim.
É um problema... Então você sugere o Corinthians jogar no marcando dentro do seu campo e contra-atacar. Em casa. Em casa. Exato. Com 50 mil pessoas. Sim. Vai dar certo. A torcida vai apoiar do primeiro ao último minuto. É o técnico que escala, não é a torcida, né? Você vai contar com o apoio da Fiel com essa escalação aí. Isa, Eu acho que o Corinthians tem, inclusive, um time melhor do que o time do Vasco. É claro que o Corinthians tem que tomar cuidado, principalmente com alguns jogadores que podem ser decisivos, principalmente o Ryan, que é a grande estrela, né? O grande jogador desse time do Vasco. O Felipe Coutinho também, que é um jogador que tá mais velho, mas que é... Tem aquele equatoriano que é bom jogador, como é que ele chama? Andrés Gomes. Andrés Gomes, o atacante que fez o gol lá contra o... Joga pra caramba. Eu acho que é bom jogador, é bom então, tomar assim, cuidado com ele. O Corinthians tem que tomar cuidado com alguns jogadores específicos, mas falei o retrospecto do Corinthians aqui na Neoquímica Arena contra o Vasco. O Corinthians tem que ganhar, ponto. Pra mim é buscar pra não ganhar. Não pode levar pro Rio de Janeiro nenhum outro resultado que não seja a vitória. De preferência, uma vitória com 2 ou mais gols. Dá pra fazer. Jogar contra o Vasco no Maracanã não é o estádio do Vasco. Não. O Vasco queria mudar para São Januário, né? Quanto o Vasco tem de vantagem em fazer esse segundo jogo no Maracanã? Claro, vai ter 90% da torcida. Mas com relação a quantas vezes o Vasco joga a mais que o Corinthians no Maracanã? Umas 3 ou 4. O Diniz, ele fala, né, naquela entrevista, depois do jogo, antes da decisão, que tava meio dividido dentro do Vasco, né? Se eles queriam jogar no Maracanã, se queria jogar no São Januário, igual a Isa falou. E ele fala, a gente tem a favor, no São Januário, o nosso lugar, a nossa torcida fazendo uma pressão muito grande, mas no Maracanã tem mais gente, ele fala de uma energia e fala do gramado, que é um gramado mais rápido, que permite esse time do Vasco, que gosta de ter a bola, gosta de tocar a bola, criar mais. Outra coisa, se der pra colocar uma imagem mais aérea, assim, de São Januário, não tem tanta pressão lá. Até porque atrás de um gol não tem arquibancada. Atrás de um gol e atrás do outro gol é mais ou menos igual a Ferradura do Pacaembu. É longe. É meio longe. É longe. Você pode pressionar ali nas laterais. Nas laterais. Eu, sinceramente, eu não vejo tanta pressão em São Januário. Não, eu acho que é uma E o Vasco começa a se apequenar, igualzinho o Santos, quando o Santos começa a ir pra Vila Belmiro e o Vasco deixa de jogar no Maracanã. É longe pra caramba. Olha, é longe. Olha lá, do outro lado lá, não tem nem arquibancada, gente. Não tem nem arquibancada. É do escanteio até o outro. É só, a pressão tá ali só. E também Maracanã, não é tão perto, né? Depois, se o Celuz puder botar o Maracanã... Por que é assim, São Januário? Por que eles usam esse pedaço aí atrás? Mas a reforma prevê acabar com tudo isso. Então, se você joga no Maracanã, a pressão é muito maior, tem mais gente, e a pressão é muito maior. Agora, é questão eu não estou habituado a jogar no Maracanã. Essa é a casa do Vasco mesmo. Né? Essa é a casa do Vasco. Mas eu acho que em termos de pressão, de dinheiro e tudo mais, eu acho que o Vasco foi muito melhor no Maracanã do que em São Januário. Não dá 20 mil pessoas São Januário. Não dá pra ter uma final de Copa do Brasil num estádio que não dá 20 tem que ser Maracanã. Olha o Maracanã. A distância ali pro gol, tá vendo? É bem menor. Olha a quantidade de torcedores do Vasco. Essa foto é linda. Essa foto é linda. É linda. É linda. Eu gosto de ver torcida assim. Eu também. Então, eu acho que o Vasco faz certo. Eu, sinceramente, enquanto o Vasco não reformar São Januário, eu jogaria, se fosse o Vascaíno, o presidente, o dono do Vasco, jogaria só jogos pequenos e médios lá, só. Só que aí você tem que combinar com porque o Fluminense e o Flamengo já tem o controle. É a preferência, né? Esse é um problema que se criou no Rio de Janeiro. Tanto é que o Vasco está tentando jogar mais no Newton Santos. Mas aí vai pro tapete. Aí vai lá pro plástico, entendeu? Eu acho que é São Januário olha o Maracanã em jogos grandes. Olha isso aí, gente. Olha isso. Olha a torcida do Vasco. Inclusive é uma combinação legal que o Vasco tem, né? São Januário, que é um estádio que a torcida adora. Beleza, eu acho que também é um estádio ultrapassado. Não acho, é o fato. Né? É ultrapassado. E o Maracanã, que é um templo do futebol. Olha, durante muito tempo... uma coisa legal, né? O estádio do Vasco tem uma coisa legal que eu acho que não tem tanto no Maracanã. Tem, assim, o pré-jogo ali, o pessoal fica todo concentrado. Porque tem os bares, a localização do Maracanã é legal no Rio, né? Você tá falando do Maracanã? Não, São Januário. São Januário. O Maracanã, eu nunca fui ali na... O Maracanã, ele é mais isolado, assim. Tipo, no entorno tem até uns bares e tudo mais, mas é mais distante. São Januário, a coisa é bem ali na frente, né? Bem próximo. E outra coisa... Fica concentrado ali na barreira. Outra coisa, o Corinthians não teria mais do que 5 mil ingressos em São Januário.
Porque o espaço reservado para o visitante lá é mínimo. Deve ter 800 lugares no máximo. É mínimo. É mínimo. O Corinthians vai conseguir botar uns... Agora aí ele vai botar os 5 mil. 5 mil, né? 5 mil, São Januário 4 mil é o Vasco aqui. Que equivale a porcentagem, mais ou menos. Eles fizeram Se for São Januário, o Corinthians ia colocar 1.000 pessoas no máximo. Porque não tem espaço para isso. Então, sabe, esses estádios tipo São Januário, Vila Belmiro... Cara, as grandes decisões têm que ser em estádios que comportem público, né? Sim, com certeza. Né? Todo mundo que fica esperando o ano inteiro para ver uma final. Eu me lembro bem da volta do Roberto Dinamite, quando ele é vendido pro Fortaleza. Perdão, Fortaleza. Barcelona. O Barcelona, ele chega lá e não vira. Não vira. Aí ele volta pro Vasco, faz acho que um jogo no Nordeste. E aí o jogo dele, primeiro no Maracanã, é contra o Corinthians, acabou acho que 5-2 pro Vasco. Roberto faz os 5 gols. Então, esse é um jogo envolvendo essas duas equipes que na memória do vascaíno é muito importante. Quando que é isso, mano? 80 e tanto? Eu trabalhava na Placar. Foi em 83, uma coisa assim. Começo da década de 80. Começo da década de 80. E pro vascaíno, esse é um jogo bem emblemático. É um dos poucos, né? Porque a gente trouxe aqui ontem o retrospecto de Corinthians e Vasco. Né? A vantagem do Corinthians é muito grande. Sormani, o Dorival pode passar um pano nesse Brasileirão com o título da Copa do Brasil, né? Eu tava dando uma olhada, que eu ando meio crítico do Dorival. Mas ele fez algumas coisas também que a gente tem que reconhecer. Ele conseguiu dar uma limpada sem contratar, porque ele não pôde contratar ninguém. Mas ele também meio que se livrou de Kaká, de Félix Torres, Canteou, né? de Thales Magno. Esses caras perderam espaço. Romero. Aí, ó, a foto deles aí, ó. E o Romero? Esses caras, Romero, esses caras perderam espaço com o Dorival, né? É um mérito do Dorival isso? Então, aí a gente volta naquela história do Santos lá. O Corinthians não tinha elenco para disputar e ganhar o Campeonato Brasileiro. O Corinthians tem elenco para jogar a Copa do Brasil e tentar ser campeão. Então foi o que ele fez. Ele priorizou a Copa do Brasil em detrimento do brasileiro. Correu risco. Grande. Correu risco. Isso não estava dentro do cálculo dele. Mas eu acho que ele fez certo. O Corinthians primeiro, o Corinthians não consegue contratar porque tem o transfer ban. Primeiro, é o grande problema. Segundo, o elenco não é um elenco forte como o do Palmeiras e do Flamengo. Você pode, Libertadores, Copa do Brasil, Brasileiro, ficar se desdobrando nessas 3 competições. O Corinthians não tem que fazer isso. Então, mas ele tem que ser um pouco mais transparente com o torcedor, eu acho. Mas ele falou isso já várias vezes. Falou assim, gente, não tem que fazer. A gente não tem como contratar. Entendeu? Não tem como contratar. Se ele pudesse, por exemplo, tirar esses 4 e colocar 4 de nível, Corinthians, ele dá pra ele ficar olhando o brasileiro com mais carinho. Mas não dá pra ganhar brasileiro, é difícil você ganhar brasileiro. Sem elenco. Não. Tendo Palmeiras e Flamengo, principalmente Flamengo, hoje em dia. Não dá. Tem Um que ser campeonato desse? Um campeonato desse? Tem que ser um ano extraordinário. Você aceitaria algum desses aí no Santos, Sormani? Desses aí? Nenhum. Não dá, né? A Isa falou que gostaria muito do Kaká no Palmeiras.